Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente aos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Bom, e no início do programa vamos avisar para você, quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica www.guarulhosweb.com.br. Tudo que acontece na cidade, imediatamente você já encontra aí, ó. Esse é o site da cidade. E logo na primeira página você encontra essas e outras entrevistas no TV Guarulhos Web. Bom, e para falar de Guarulhos Web, nós trouxemos aqui ele que é o responsável, um dos responsáveis pelo Guarulhos Web, passando as informações mais atualizadas, de forma mais rápida e dinâmica. Ernesto Zanon, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui presente, conversando com seus telespectadores e o pessoal que assiste também na internet, no GWeb TV, todos os dias, a qualquer hora do dia. É verdade. Olha, está dando uma grande visibilidade, tanto que nós já colocamos a entrevista do Zanon aí já há uns 2 dias e muita gente já querendo fazer pergunta a respeito do site. E logo no começo aqui, antes de mais nada, uma pergunta da Jéssica Carolina, ela que ontem pegou a colação como jornalista, ela que é publicitária já há 3 anos, né? Trabalha na TBL, e ela fez uma pergunta para você. Você agora está com uma experiência nova, que é de ser colunista diário. E ela pergunta qual a experiência que isso traz para você e se isso também acaba ajudando no trabalho da Guarulhos Web. Bom, a experiência de fazer uma coluna diária num jornal da cidade, em 25 anos aí que eu já vou de jornalismo, é nova para mim, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A minha vida toda eu estive em jornais diários, trabalhei muito nisso tudo e fui convidado pelo Orlando Reinas e pela Andréa Tomeu
no final de novembro para ter uma coluna diária na Folha Metropolitana, que é o principal jornal diário da cidade, né? Sem dúvidas, é o jornal mais antigo, com maior penetração em vários bairros e tudo mais. E era uma experiência diferenciada, você ter o compromisso de todo dia fazer uma coluna que envolve política, cidade, comentários, opiniões e tal. Então, para mim, foi uma grata surpresa, uma novidade, mais um desafio que eu encarei, como vários na minha vida. Para mim, tem sido bastante positiva, a repercussão é bastante grande, né? Tanto a coluna é publicada todos os dias na página 3 da Folha Metropolitana e também no Guarulhos Web, né? Coluna Conectado, que é o nome Conectado, é mais ou menos o que eu sou na minha vida, né? Eu vivo conectado, são 24 horas por dia, que aí é o trabalho do Guarulhos Web, lá no papel, na Folha Metropolitana. Então é uma troca de experiências que eu acho que agregou muito para a Folha Metropolitana, mas também agregou para o meu trabalho profissional, para o Guarulhos Web. Isso tem sido bastante positivo. Mas é também muito difícil, né? Quer dizer, você tem que ficar antenado para informações que sejam relevantes, que estejam além da própria Guarulhos Web, não? Com certeza, você está falando da cidade, você está falando de pessoas, você não tem que ter responsabilidade em tudo que faz no jornalismo. Então, a experiência que eu tenho nesses 25 anos de jornalismo, 20 anos de Guarulhos, acho que dá uma bagagem suficiente para a gente falar a coisa certa, sem fazer especulações, sem dar chutes para todos os lados, mas falar coisas mais precisas. Não é uma coluna de fofoca, não é uma coluna de bastidor, mas é uma coluna de informação. Tá? Informação que tem opinião, que tem interpretação dos fatos. Então, você vai um pouquinho além daquilo que o jornalista, que o repórter apura. Você dá a sua opinião, você tem um pouco aquela pimenta na coisa. Você apura uma informação que às vezes não gira uma reportagem, mas é uma notinha ali que mexe com a vida das pessoas, meio político e com a cidade como um todo. E quando a gente tem muita visibilidade, a gente acaba também tendo que ouvir. Agora com a internet você acaba tendo que ouvir muita coisa. O Edson Frank, por exemplo, aliás, tudo que a gente escreve nessas perguntas, a gente fala aqui, tá? Não tem nenhum problema não. Eu pergunto sempre se a pessoa quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado. Ele diz o seguinte: nenhuma, considero-o incapaz. Esse tipo de atitude ainda te atinge, te incomoda ou você desconsidera? Não sei nem quem é essa pessoa, eu vejo no Facebook falando tanta besteira, esse nome nem tenho no meu, não sei. Minha história de vida, meu trabalho mostra quem eu sou, são 20 anos aqui em Guarulhos, incapaz do quê? Sabe? Não quer fazer pergunta, não faz. A gente está aí para ouvir, para falar, para dialogar. Então, isso para mim não mexe. Mesmo porque é muito fácil você falar uma coisa atrás de um computador, escondido, tudo. Mas não, aqui a gente põe a cara para bater, a gente está aqui de peito aberto, como sempre tive. Então, esse tipo de coisa de pessoas que só estão lá na internet, no Facebook, para arrumar intriga, para arrumar confusão, fica em paz, meu irmão. Marcelo Duarte Jatobá, pergunta dele: por que os jornais de Guarulhos não emplacam? A Folha Metropolitana sobrevive graças ao Metro News. O Guarulhos hoje sobrevive ao Jornal do Farol, pelo menos era assim. Hoje ele disse que não sabe. O Diário de Guarulhos, endividado, fechou as portas, infelizmente. Até o jornal O Estado de São Paulo lançou há alguns anos um caderno exclusivo para Guarulhos, que também não vingou. Falam sobre a proximidade de Guarulhos com a capital, mas por que então o Diário do Grande ABC sobrevive? Não teria outra explicação? Se sim, qual seria? E algumas outras histórias de jornais lançados na cidade que também não vingaram. Falando nisso, até o Guarulhos Web lançou uma versão impressa. Continua sendo publicada a versão impressa? Bom, é uma série de perguntas. O Jatobá, nosso amigo, aí, trabalhamos juntos em redação há bastante tempo. Um abraço a ele, a você, Jatobá. Bom, é uma longa discussão. O que acontece com Guarulhos? Não dá para comparar com o ABC. A ABC tem uma identidade própria. Guarulhos é uma questão que a gente aborda há muito tempo. Nós temos 1.400.000 habitantes. Eu costumo falar assim, as empresas de Guarulhos nem precisam buscar consumidores fora da cidade, buscar paulistanos, não, porque se você tem um negócio que você vender para Guarulhos, somente você vai ser bem sucedido. Então, essa proximidade com São Paulo prejudica, mas mais que isso, o que prejudica Guarulhos, na minha opinião, eu não sou professor de Deus, eu não inventei nada, tá? Como muitos aí acham que sabem tudo, eu não sei nada, sempre estou querendo aprender, estamos aqui para discutir. É a falta do guarulhense viver Guarulhos, é a falta do orgulho por Guarulhos, tá? Isso já foi tema de campanhas eleitorais, o guarulhense não tem esse orgulho pela cidade, até porque a cidade, em contrapartida, não oferece aquilo que ele gostaria de ter.
O morador de São Caetano, Santo André, São Bernardo, pergunta para ele onde ele mora. Eles vivem aquela região. Então, um jornal, o Diário do Grande ABC, que vive com dificuldades, que vive atrelado também a políticos, não pense que é lindo e maravilhoso, não. Tem seus problemas pontuais. Então, existe essa dificuldade. O que acontece? Nós temos uma mídia que não, como outros setores, que também não conseguem se fortalecer. Os jornais acabam se vinculando a determinados políticos, a grupos favorecidos ou não pelo poder público, viram amigo do poder para receber verbas para se manter vivo. Então isso acaba sendo uma real. O Guarulhos Web lançou uma versão Guarulhos Web impresso que não é o nosso foco principal. Ele é um apêndice do Guarulhos Web, uma versão impressa que circula esporadicamente em datas específicas. Então não é nosso principal negócio, nós sabemos que existe um nicho para jornal, mas nós não entramos nessa briga. Tanto é um jornal esporádico, nós não temos nenhum problema em falar isso. Bom, o Paulo Cardia diz o seguinte: sendo você um admirador e já foi trabalhar para o pré-candidato Carlos Roberto, qual seria a sua posição nas próximas eleições municipais em Guarulhos, já que sabemos que todo jornalista tem por regra ser imparcial? Paulo, a gente se conheceu até na campanha do Carlos Roberto em 2012, né? A campanha para prefeito. Eu estava fora da mídia diária e fui trabalhar na campanha do Carlos Roberto. Não tenho por que esconder isso, é notório. Eu prestei uma assessoria, uma consultoria para o Carlos Roberto desde 2007, em paralelo. E essa história que o jornalista tem que ser imparcial é um pouco de um certo mito, tá? Existe o jornalista, existe a pessoa. Eu sou corintiano, eu sou católico, eu gosto de mulher. Então, todo mundo tem sua preferência política, tem sua preferência de time de futebol, todo mundo tem preferência em tudo. Então, essa coisa que o jornalista não pode gostar daquilo, é um mito, né? E muita gente se esconde atrás disso. Então, eu sou independente. Não é, cara. Pode ter certeza que lá no fundo ele vai lá, ele vota, ele tem sua opinião. Eu tenho minhas opiniões, tenho minhas convicções. Não tenho posição política para as próximas eleições, não é essa a questão. Eu sou jornalista, defendo meus princípios, trabalho, sou independente. Por exemplo, hoje mesmo, curiosamente, coincidentemente, você está perguntando, eu almocei com o Carlos Roberto no restaurante Guardo Center. Se eu tivesse que esconder alguma coisa de alguém, não ia no lugar público. Assim como posso almoçar com Jovino Cândido, com Gucci, sabe? A gente conversa com as pessoas, nós estamos na cidade, somos pessoas. Sou muito amigo do Carlos Roberto, não tenho por que esconder isso. Aliás, tenho orgulho, porque é um cara que sempre cumpriu com tudo que prometeu, com tudo que foi tratado. Então, almoçaria com Alencar Santana? Por que não? Tá certo. Faz o seguinte, vamos para um rápido intervalo antes do almoço e já voltamos. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. O programa de
Tribuna Livre no início de fevereiro, porque vieram muitas perguntas e nós não tivemos tempo para responder. Então eu acho que, em respeito a quem perguntou, a gente tem que voltar. Os estúdios, quero agradecer a audiência que nós está tendo aí algumas entrevistas muito boas, Jorge Stayar, Eloy Pietar, Valdomiro Carlos Ramos e hoje aqui o nosso amigo Ernesto Zanon. Aliás, nós bastidores nós estamos falando aqui sobre Guarulhos Web e uma informação importante, hein? São quase 200 mil usuários que acabam acessando o Guarulhos Web. São números consideráveis, não, Zanon? São bastante expressivos. A gente tem os relatórios de acessos que não dá para maquiar. Você faz um jornal impresso, você vai lá na gráfica, fala para ele, faz uma nota de 50 mil exemplares. Ele faz a nota de 50 mil exemplares e você fala que circulou. Aqui não, isso aqui é tudo auditado. Então você tem números concretos, assim, tem uma ideia nessa segunda-feira. O cliente chega aqui, Zanon, eu quero ter certeza, eu quero fazer uma propaganda na Guarulhos Web. Como é que eu faço para ter certeza desses números? Ele tem? Por exemplo, tem um cliente grande, ele quer 500 mil impressões de visualizações de páginas no período de 30 dias. Você tem condição de entregar isso? Temos. A gente teve, em mês de janeiro, 630 mil visualizações em 30 dias. Então, em menos de 30 dias, eu entrego os 500 mil visualizações. Ontem, nessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, houve um acidente na Dutra logo pela manhã, às 6h55 o Guarulhos Web já tinha publicado com fotos, né? Nós tivemos ao longo do dia 52 mil visualizações, num dia só. Quer dizer, não tem um jornal da cidade que tem essa penetração toda, então é uma coisa grandiosa que as pessoas estão percebendo. E nós temos um envolvimento muito grande com toda a cidade, que é muito legal. E outra informação é que o Guarulhos Web é o site da cidade mais bem colocado num ranking nacional. Uma informação importante. A gente tem um ranking feito pela Alexa.com, que é uma das maiores empresas de auditagem de internet. Nós estamos na posição entre 4 e 5 mil no Brasil inteiro. Então, entra todos os tipos de site. Então, você tem uma ideia, o segundo site que vem em segundo lugar em Guarulhos está perto da posição 30 mil. Nós estamos na posição 4 mil. Então, é muito expressivo. Então, se você traduzir isso para o Google Analytics, que é uma ferramenta que mede a audiência que nós trabalhamos, se nós estamos com 630 mil acessos por mês, o segundo lugar não tem nem 100 mil acessos. Então, a diferença é gritante. Luiz Santana, qual o segredo de ser um jornalista de sucesso? Em uma cidade como Guarulhos, onde tudo gira em torno da política, em que uma cidade que para uma minoria crescer, a cidade tem que parar. Obrigado, Luiz, pelo sucesso, né? Você vê como que as coisas são assim, um acha que você é um fracasso, outro acha que você é sucesso. Eu me considero um cara realizado na minha profissão, eu acho que esse é o segredo do trabalho. Eu trabalho muito, são 24 horas por dia se precisar, a gente está conectado, não tem hora para postar notícia, para publicar. Então a gente está ligado em tudo que acontece o tempo todo e criamos uma rede de comunicação com a cidade, que a gente recebe informação de todos os lugares de Guarulhos o tempo todo. A gente, via WhatsApp, né, a gente recebe centenas por dia, sem exagero, né? Fala, não, tá aqui, a gente tem WhatsApp. O dia inteiro a gente recebe notícias. Eu sempre gosto de trabalhar com coisas concretas. A semana passada, o temporal, na quarta-feira, se eu não me engano, a cidade toda, segundo a prefeitura, caíram 6 árvores. Nós publicamos fotos de 4 árvores caídas. Quer dizer, e essas fotos produzidas por quem? Pelos leitores Guarulhos Web, que estão na cidade toda e estão a comunicação hoje não é nós fazemos os leitores ajudam a gente. Esse é o segredo. Então, durante o temporal todo, nós publicamos 20 notícias diferentes de pontos diferentes da cidade que estavam sofrendo problemas. 20 notícias diferentes ao longo de um temporal aí que durou 2, 3 horas. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. A Milene Iris, gostaria de saber como ele trabalha a mídia na periferia, como forma de distribuição, qual o público, ele falou o jornal atinge, mas o site atinge. Quando fiz trabalho de rua, é notório que guarulhense na periferia desconhecem muito o legislativo. Como mudar isso?
O que a gente está fazendo, o Guarulhos Web está na periferia. As notícias que a gente publica, é só entrar no portal, você vai ver notícias da cidade inteira o tempo todo. Hoje, notícia do Residencial Bambi, notícia do Ponte Alta, notícia da Vila Galvão, notícia do extremo dos Pimentas. Então, Marcos Freire, Vilani, nós estamos publicando notícias que são produzidas pela própria população que está nos vendo. O jornal impresso não está chegando, isso é uma outra coisa. A internet chega na cidade inteira, de um celular, de uma lan house, da casa das pessoas. Hoje o mundo está conectado, Guarulhos está conectado, e isso é o nosso segredo. O Wellington Francisco dos Santos, bom, ele bem poderia fazer algumas matérias sobre a ONG. Ele, na verdade, o Wellington, ele trabalha com uma ONG. E para que outros possam saber como é que vive o pessoal da periferia. É uma sugestão aí, o Wellington. Só mandar para nós a pauta, nosso WhatsApp, que está lá no Guarulhos Web, entra lá e manda a sugestão, a gente faz a matéria, não temos objeção alguma. O Tiago Pérez Sávio, qual é a importância das redes sociais no seu trabalho? O quanto ela vai interferir e influenciar nas eleições deste ano? Será que teremos um ou mais vereadores eleitos devido às redes sociais? Olha que pergunta interessante. Rede social é algo muito importante que você tem que saber como usar. Não dá para falar assim, o Facebook resolve tudo. Não, o Facebook é uma rede social legal, interessante e tudo mais. E o meio de comunicação é diferente. Tem muita gente apostando tudo em rede social. Não vai se dar bem. Não adianta você estar na rede social se você não estiver atento com o outro lado, né? Você tem que estar conversando. É aquela coisa, você está publicando alguma coisa que você acha, mas eu acho que o segredo todo é você conversar, você dialogar, você saber a necessidade do outro. Guarulhos é uma cidade imensa. É difícil qualquer mídia atingir toda a cidade. Então a rede social, ela contribui muito, mas às vezes ela atrapalha, porque ela difama, a pessoa escreve qualquer coisa, a pessoa xinga, ofende, fala qualquer besteira, está lá amparada atrás do computador, não mostra a cara, como a gente já viu aqui. Mas ali não, o meio de comunicação, o Guarulhos Web, tem a responsabilidade de traduzir aquele boato que se espalha via rede social, traduzir aquilo em reportagem jornalística. Então, tem gente aí fazendo site de notícias que somente vai lá no Facebook, copia e reproduz a mesma coisa. Por isso que não tem sucesso. Bom, Fabrício Rodrigues, aliás, ele é da Juventude do PT, ele traz uma pergunta muito legal aqui, ó. A grande maioria dos jornais são financiados por grandes famílias e empresários, os quais acabam por cobrar que seja colocado ali seus interesses econômicos e culturais. Como inverter essa lógica financeira no caminho de construir uma verdadeira autonomia desses jornais para que possam ser imparciais e trabalhar com o verdadeiro espírito de informar e prestar o serviço social a todo o conjunto da sociedade, não somente reproduzindo a lógica coronelista. Tem muita teoria nisso aí, né? Famílias, coronelismo e tal. Também alguns governos. Né? Aqui em Guarulhos não tem essas famílias, não tem esses coronéis, mas tem a prefeitura que banca veículos que falam bem da prefeitura. Essa lógica dura aí durante muito tempo. A Folha lá atrás também não foi pelo Tomeu? Você não acha que foi uma coisa meio... Tem uma história de décadas, séculos, aí que a coisa acontece. Felizmente o Guarulhos Web não depende do poder público, não depende de nenhuma família, depende do trabalho nosso, de vender. Então, ninguém faz milagre. Somos um país capitalista, vivemos, não adianta fazer aí, vamos fazer, teoria, papapá. Não, tem que ir lá amanhã no supermercado e pagar minha conta, passo meu cartão de crédito, tem que pagar. Então, não existe milagre. Eu trabalho e vendo o meu produto, eu vendo anúncios. Então, os empresários de Guarulhos que falam tanto, que precisa ter, precisa investir na mídia local, para que a mídia local não viva a reboque de uma prefeitura, de um governo do estado, do governo federal. Então, tem que ser independente. Rapidamente, olha, o Marcos My Friend, ele que é do Partido Verde, ele passou aqui em inglês, vou tentar fazer a tradução aqui. A pergunta para os anúncios seria quem o senhor irá apoiar para prefeito de Guarulhos nessa eleição? E o que o senhor pensa de Jovino Cândido e quais são as chances? Não tenho que apoiar ninguém, já falei isso, não é questão de apoiar um outro jornalismo, nós vamos mostrar todas as candidaturas como sempre fizemos. Tá? Guarulhos Web é uma empresa jornalística que visa lucro, que tem seus sócios. Eu tenho minhas preferências, meu sócio Décio Pompeu, um abraço Décio Pompeu, Danilo Sanches, que é meu sócio, cada um tem sua preferência, cada um vai para o caminho. Jovino Cândido, o que você acha? Jovino Cândido é um cara que tem uma história importante em Guarulhos, é um cara que marcou época, que merece respeito. Tem chance?
Não acredito, mas eu acredito que ele tenha uma força de apoio muito grande. Eu não sei, ele está muito tempo afastado, a gente tem dúvidas até da questão jurídica dele, se ele pode ser candidato. Mas... Rapidamente, Aldri Pacaterra, pergunta que se você já sofreu algum tipo de retaliação por ser um dos poucos jornais da cidade que publica matérias sobre o descaso da administração pública. A questão de retaliação é você não ter anúncios da prefeitura. Isso é uma retaliação? Pode ser. Eu não estou atrás dos anúncios da prefeitura, a gente busca independência. Se a prefeitura anunciar com o Guarulhos Web, por exemplo, ela vai ser um anunciante do Guarulhos Web como os outros anunciantes. Tião do SAI, ele primeiro parabeniza seu trabalho no Guarulhos Web, demais mecanismos de informação. Perguntaria a ele quais os seus sonhos para o jornalismo da cidade. Olha, é informar, estar sempre de uma forma independente, trabalhar em prol do crescimento da cidade, ver que as coisas que a gente publica têm respostas do poder público. Infelizmente, vivemos numa cidade que está abandonada, que tem sérios problemas que às vezes a gente publica e não tem retorno, porque a prefeitura não trabalha. Cláudio Palermo, você vai ser candidato a prefeito ou vereador? Nunca na minha vida pensei nisso, nunca militei politicamente. Fui líder estudantil em Londrina há 25 anos, era presidente do TCE. E saí de Londrina porque lá pensava que eu ia ser candidato. Aí não tive emprego para mim, né? Então o coronelismo de lá me afastou e nunca mais eu voltei para trabalhar em Londrina. Olha, eu acho que eu consegui fazer quase todas as perguntas. Última aqui, ó. O Jorge Tayer mandando um abraço a mim e a você. Estamos no minuto final agora para você. Foi rápido. Foi bom, né? Um abraço, Tayara, abraço todas as pessoas que acompanharam a gente, as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam da gente. Não estou aqui para agradar a todos, eu sei que a gente faz um trabalho sério, honesto e reconhecido. Isso é o mais importante. Tanto agora na Folha Metropolitana, com a coluna Conectado, todos os dias da página 3, no Guarulhos Web, G-Web TV, que temos uma parceria com a Adalberto Greg, que é ligado ao PT. Né? Então, não tem essa coisa. Já trabalhei para Romeu Tuma Júnior, já trabalhei até para o Zé Eduardo Cardoso, quando ele era presidente da Câmara Municipal de São Paulo, fiz assessoria. Então, a gente trabalha, somos profissionais para trabalhar e estamos aí fazendo o que a gente acha que o jornalismo de Guarulhos merece. Guarulhos Web está aí à disposição de quem quiser entrar lá. Vai estar sempre uma notícia nova, 24 horas por dia, o tempo todo. Gente, muito obrigado. Essas e outras reportagens você encontra nas nossas redes sociais e também no Guarulhos Web TV. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.